Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Ana Cláudia Pereira. Ana Cláudia, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada, João. Ana Cláudia, hoje a gente anda com a memória assim meia falhando, né? E muito se fala sobre memória recente. O que é essa memória recente que muitas pessoas falam? Nossa, eu não lembro onde deixei a chave do carro. Ou seja, é um fato que aconteceu que faz assim poucos minutos, né? Sim, então, a gente precisa entender um pouquinho o que é essa memória, né? Que, bem de modo simples, né, a memória é a capacidade que os seres vivos têm de armazenar e reter informações, né? Sejam essas através de estímulos visuais, auditivos ou sensoriais, né? Então, a memória, ela retém todas essas informações e é um dos processos psicológicos mais importantes que a gente tem, porque além de ajudar nessa contribuição da formação da nossa personalidade, ela também é responsável pela execução do nosso dia a dia, por essas questões que você está aí falando sobre onde está a chave, onde está a minha pasta, né, o que eu tenho que fazer hoje. Então, ela é responsável por isso. E também pela questão do aprendizado, né? A gente só consegue ter o aprendizado, a gente só consegue reter o conhecimento por conta da memória. E aí a memória ela acaba se dividindo bem, a grosso modo, dizendo, né? A memória curto prazo, que é essa também memória recente que você está falando, que é essas informações que ficam retidas no nosso cérebro por questões de minutos e até mesmo segundos, né? E elas estão ali para ser acessadas de forma mais rapidamente, mais brevemente. E muitas delas depois são descartadas, né? E aí a memória a longo prazo, né, que é essa que é a geradora, vamos dizer assim, do armazenamento do nosso conhecimento, que faz com que essas questões da nossa personalidade, questões mais elaborais, e aí elas ficam lá retidas para sempre, vamos dizer assim, né? Mas no caso, o que provoca, o que pode levar essa perda de memória recente, dessa memória curta? Porque assim, nossa, eu preciso colocar comida para o cachorro, mas a pessoa vai fazer outra coisa, acaba esquecendo daquilo depois. Você colocou comida para o cachorro? Não, a pessoa esqueci. Ah, deixei a chave ali, cadê a chave? Então, né, diversos fatores faz com que isso aconteça, né? Então, um dos principais motivos, né, hoje em dia, na nossa vida rotina tumultuada, cheia de afazeres, a gente acaba tendo essa questão de estresse muito presente, né? O estresse, a ansiedade, e aí faz com que a gente passe por um desgaste emocional, né? E aí essa descarga emocional no nosso cérebro, ela vai fazer com que aconteça através desses pequenos lapsos de esquecimento, né? A gente, é assim que muitas vezes a gente chama, não é nem problema de memória nesses casos, são lapsos de memória, lapsos de esquecimento, e um desses grandes motivos que eu tô te falando é o estresse. Né? O estresse, a ansiedade, ele contribui para que isso aconteça em alguns casos. Existem outros fatores que também contribuem, né? Por exemplo, a depressão. Quem já passa por depressão, tem essa questão de depressão vivenciada, organicamente o cérebro, a memória, ela é afetada em alguns momentos, né? Por essa questão da falta de energia, que alguns neurotransmissores do nosso cérebro, eles ficam mais diminuídos, né? Cai essa produção, né? E aí é onde a pessoa não tem aquela energia, não tem aquela elaboração, né, de execução de dia a dia, e organicamente ela fica mais falha nesses momentos de memorização e evocação de memória. Outro ponto que às vezes faz com que a gente tenha esses lapsos de memória é a privação do sono, né? Quando a gente não tem uma rotina de sono adequada, de pelo menos 6 a 8 horas, e quando é mais crônico nesse sentido, né, de privação do sono, o nosso cérebro não tem aquele descanso que a gente fala que precisa, para que ele reponha as energias, para que esses neurotransmissores, esses neurônios, eles se reativem da maneira correta e a ativação no longo do dia seja feita da maneira correta. Então, é onde pode ser que dê esses picos de memória, onde eu pus a chave, o que eu fiz, o que eu tenho que fazer hoje, e a gente acaba esquecendo. Mais um ponto importante, né, para essa questão de perda de memória é o uso de medicação,
né? Então, principalmente aqueles medicamentos de uso e efeito sedativo, eles vão causar algum problema, algum efeito na memória de curto prazo, né? Na memória recente. Então, vale a pena observar essas questões, vale a pena a gente sempre estar atento com o médico, quais efeitos colaterais que aqueles remédios podem oferecer para a gente, né? Como um todo também, né? Vale a dica. Mas também acontece. Mais um problema de memória aí que acontece é por conta de efeito de uso de álcool e droga, né? Quando o uso é frequente, a questão da bebida é frequente, o cérebro ele vai ficando mais devagar, a gente fala, né? De uma maneira simples para a gente entender. E aí acontece da memória estar falhando. E quando vai acontecendo dela aumentar essas falhas, né, a quantidade de lapsos vai aumentando, ela pode chegar a afetar a memória de longo prazo também. No caso, o pessoal mais jovem, que tem muito problema de memória, seja de curto prazo, é para se preocupar? A gente tem que ver essa questão do comprometimento, né? A partir de que modo esse lapso de esquecimento, esse problema de memória está afetando a minha vida diária, está afetando o meu rendimento no trabalho, na escola, na academia, né? Questão de dinheiro, né? Estou esquecendo como manipular dinheiro, é um sinal de que está ficando grave. Alterações de linguagem também é uma questão mais séria que a gente pode vir a se preocupar. E assim, né, João, acho que a gente tem que entender em que contextos acontece esse problema de memória, principalmente os jovens, né? A gente tem que estar identificando por essa rotina tão cheia de afazeres, por essa questão de estresse, depressão, né? Então a gente tem que identificar, na verdade, primeiro e ver a quanto está comprometendo essa rotina, essa vida diária da pessoa. Ana Cláudia, como diferenciar um simples esquecimento do dia a dia e até falar que a gente é um problema grave, precisa de um cuidado, precisa de um especialista? Quando, assim como eu te falei, quando vai aumentando, né, essa questão de quantidades, quando está comprometendo a vida, né, e essa questão da alteração de linguagem é um sintoma importante também que a gente deve observar. Hoje a gente pode definir que um dos principais fatores que mais prejudicam a memória é o estresse. Sim, o estresse, ele não só a memória, mas ele pode comprometer várias questões da nossa saúde, né? Ele pode estar mais propenso a doenças cardíacas, a AVC, as doenças psíquicas. Então, o estresse, ele é muito responsável por isso. Por quê, né? Porque às vezes a gente vai, mas o que acontece? O estresse, ele libera um hormônio no nosso cérebro que se chama cortisol. E muitos estudos, muitos pesquisadores da área estão fazendo uma associação entre esse hormônio, que pode estar ligado com a diminuição do cérebro e com essa perda de memória. Então, quando acontece, né, da pessoa ter um problema de memória mais sério, pede-se para investigar esse nível de cortisol no organismo e essa relação, né, entre a perda de memória e a questão do estresse. Aí é onde a gente tem que estar tentando levar uma rotina um pouco mais tranquila, né? A gente tem que estar fazendo certas atividades, certas questões que vai contribuir para a diminuição desse estresse e, consequentemente, vai diminuindo essa questão de lapsos, de perdas de memória por episódio, né? Ana Cláudia, você faz um trabalho também na cidade de Bitinga de Minas, que é relacionado a um tratamento, um acompanhamento de pessoas que tiveram Covid. É um tratamento pós-Covid. Você percebe que esse estresse, toda essa tensão que a pessoa viveu nesse período de Covid é prejudicial também? Isso inclui memória, inclui todo o organismo? Com certeza, né? A gente vê que essa época de pandemia agora que todos estamos vivendo, e principalmente aqueles que passaram pela doença, né? O isolamento social, que é alguma coisa assim que a gente vê que afeta muito, né? Então, isso tudo gera o estresse,
né? Gera ansiedade, gera certas inseguranças, medos, incertezas, e aí onde afeta essa questão da memória de curto prazo. Por às vezes a gente tá vivendo esse estresse, essa dificuldade, a gente não coloca aquela atenção necessária em certas coisas que estamos fazendo. Então, onde acontece muito de ter essa perda de memória recente, momentânea ali, imediata, e acaba que a pessoa começa a ficar preocupada também com isso, por ter acabado de sair desse processo de doença, né? Então, o Covid, a pandemia, ela afeta justamente a memória por isso, por esse estresse e todas as demais emoções aí oriundas desse estresse que provocam na pessoa que passou pela doença e todos nós que estamos vivendo essa pandemia agora, né? Ana Cláudia, tem também alguns cuidados que a gente deve ter com a memória que ajuda a preservá-la, a mantê-la mais ativa, vamos dizer assim? Sim, tem sim, né? Tanto a memória quanto a concentração, elas podem ser exercitadas, vamos dizer assim, né? Seja através de caça-palavras, de palavras cruzadas, de um jogo, né? Até mesmo uma leitura, um aprendizado novo. Então, tudo que a gente puder ir fazendo nesse sentido de agregar conhecimento, informação e essa questão dos jogos que eu tô falando, eles fazem com que os neurônios se reativem, né? E aí a nossa memória, ela seja trabalhada, exercitada. E uma coisa muito importante, né, que como a nossa memória, ela tá tão ligada à questão de saúde mental e saúde física como um todo, vale a pena a gente trabalhar também essas questões de saúde mental, né? A gente tem que ter uma boa alimentação, tem que ter uma rotina de sono, tem que ter a nossa hora de cuidado com a saúde mental, que seja através de uma atividade que a gente goste de fazer, cuidados pessoais, né? Qualquer atividade que nos dê prazer. Então a gente tem que incluir na rotina do dia a dia, principalmente por essa questão de estresse, né, que a gente tem vivenciado, essa questão de acúmulo de funções, acúmulo de trabalhos. Então a gente tem que ter o nosso tempo para cuidar da saúde mental, né? Aí uma boa qualidade de vida, nessa questão também de boa alimentação, exercícios físicos também contribuem. E é exercício físico, assim, que é aquele que a pessoa considera que dê prazer, que seja importante, uma caminhada, um alongamento, alguma coisa desse tipo. E que vá ter uma atividade, um tempo para ela destinar na sua saúde mental também. Ana Cláudia, queria muito agradecer a sua participação, seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Nós conversamos na sessão TV Atende hoje com a psicóloga Ana Cláudia Pereira.